O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, está começando o programa Mídia e Política, um debate na UFPR TV sobre a relação entre os meios de comunicação e a política na nossa sociedade. Eu sou Mário Message Júnior, jornalista e professor da UFPR, e semanalmente trago aqui para vocês um tema que relacione mídia e política. Hoje o nosso tema são os prefeitos midiáticos, sobretudo João Dória e Rafael Greca. João Dória foi eleito em São Paulo prefeito, surpreendentemente, em primeiro turno, com 53,29% dos votos. Rafael Greca se elegeu em Curitiba no segundo turno, com 53,25% dos votos. Os dois são políticos muito seguidos no Facebook. João Dória, na página pessoal dele, tem 2.775.317 seguidores. O número de Greca é substancialmente menor, mas também expressivo, 65.791 seguidores. Os dois se notabilizaram por serem figuras que conseguem ter uma grande exposição nas redes sociais e na mídia, seja pela maneira como eles desempenham papéis de personagens que eles encarnam, seja pelos traços de personalidade. E isso ajudou bastante na campanha numa sociedade em que os meios de comunicação são centrais e que as redes avançam para ganhar cada vez mais protagonismo na vida das pessoas. Esse é o nosso tema de hoje, os prefeitos midiáticos. E para debater esse tema comigo aqui no estúdio, eu tenho o jornalista Álvaro Borba. Álvaro, muito obrigado pela sua participação. Mário. Valeu. Álvaro foi coordenador na gestão anterior da prefeitura do ex-prefeito Gustavo Frutti, da página da Prefis, da página da prefeitura, que foi o principal projeto para redes da gestão por 4 anos. E também comigo aqui no estúdio, o jornalista e professor do Departamento de Comunicação Social da UFPR, Elson Faxina. Faxina, muito obrigado pela sua participação. Não é novato aqui no programa. Mas já estou mais, até de cabelo branco aqui no programa já. Estamos aí. Eu queria começar com a gente contando um pouquinho o que foi, afinal de contas era uma política de comunicação, o que foi, como foi pensado e como foi implementada a página da Prefis, quais eram as estratégias que vocês adotavam para ter atingido a quantidade de seguidores e ter criado um case de sucesso de política, de comunicação política em rede. Álvaro. Legal, Mário. Eu acho que tudo parte de uma separação entre dois tipos distintos de comunicação. Uma comunicação entre a cidade e o cidadão, e outra comunicação entre um político e o eleitor, né? No Brasil, por característica cultural, a gente tende a misturar um pouco as duas coisas, o público do privado e tal. E na comunicação essa mistura também acaba ocorrendo. Então a primeira pretensão, o primeiro objetivo era propor uma separação radical entre essas duas coisas. A comunicação entre a cidade e o cidadão, numa ponta, a comunicação entre o político e o eleitor na outra. Na outra ponta. Né? A equipe da Prefis está dentro da prefeitura. É bancada por recursos públicos. É comunicação pública. Responde à cidade, né? A Curitiba, com seu 1.800.000 habitantes, ela tem que trabalhar em qual ponta? Na comunicação entre cidade e cidadão, né? Quando a gente separa as duas coisas, né, de maneira radical, repito, a gente precisa imaginar quais são as prioridades, quais são os objetivos, né, dessa comunicação entre cidade e cidadão. E a gente chega em 3, depois de reduzir, depois de pensar, né? E são eles: educação, tudo aquilo que o cidadão precisa saber para viver melhor a sua vida, né? Coisa simples, atravessa a rua na faixa, escova os dentes, né? Esse tipo de coisa. Em segundo lugar, cidadania, que meio que se confunde com educação, mas não, né? Aquilo que o cidadão precisa saber para ser o melhor de si na comunidade na qual ele está inserido. Né? Como por exemplo? Como, por exemplo, recicle seu lixo.
reduz a emissão de lixo, porque isso gera um passivo para a cidade. E que, de certa forma, tem um impacto também até nas políticas públicas, né? Porque se você adquirir hábitos de reciclagem de lixo, isso diminui o impacto na coleta e tal. E na terceira ponta, né, a divulgação pura e simples dos serviços públicos. Matricule seu filho na escola. A unidade de saúde está aberta desse até aquele horário, né? Nesse mês temos eventos culturais aqui na corrente cultural, coisas desse tipo. Então, o projeto está estruturado dessa forma. Separa dois tipos distintos de comunicação, decide atuar numa ponta, entre cidade e cidadão, entende 3 prioridades dessa ponta e aí usa uma série de estratégias de conteúdo, né, para fazer essas mensagens vingarem dentro da rede, né? E aí, algumas dessas estratégias é que tornaram o projeto conhecido. Talvez a mais visível delas naquele período é a busca permanente, incessante de uma interseção entre a pauta da instituição, Prefeitura de Curitiba, e a pauta da rede social conforme ela já está estabelecida, né? Então, hoje, a rede Facebook está falando, por exemplo, você vai lembrar desse meme talvez, da da mexerica com isopor e plástico. Sim. E aí sobre essa imagem, sobre essa foto, tem lá uma frase que diz: o momento que eu perdi a fé na humanidade. Hoje a rede está falando disso. Na pauta... Quando alguém resolveu embalar numa embalagem de plástico, alguns gominhos de mexerica, você produziu uma baita lixo para comer meia mexerica. E esse era o meme, né? E aí como é que a Prefeitura de Curitiba vai usar esse meme? Como é que ela vai se inserir nessa conversa? Ao invés de ir lá na rede e falar, não, parem de falar disso aqui, falem da minha pauta, né? Ao invés disso, a gente busca a interseção. A interseção tá, num ponto tem esse meme, no outro tem. Bom, Curitiba aprendeu a reciclar antes da maioria das capitais brasileiras, tem um bom índice, né? Hoje se preocupa em reduzir a emissão de lixo porque o subsídio nosso, tem uma questão econômica para isso também, né? Supera, inclusive, o do transporte coletivo. Então, a gente quer reduzir a emissão de lixo. Essa é uma pauta da instituição, da Corporação Prefeitura de Curitiba, né? E aí busca um conteúdo que entrelace as duas coisas. Então, usa aquela imagem, né, para dizer, olha, gere menos lixo porque esses argumentos aqui. Então, essa é a ideia básica, né? Dialogar com a memética ao invés de combatê-la, né? E isso acabou tornando o projeto conhecido, né? Mas lá na raiz de tudo, e é o que eu mais me orgulho, há razões técnicas, mas morais também para isso, está essa separação de uma comunicação cidade-cidadão e outra político-eleitor. E como a administração viu isso? Vocês propuseram isso. E como partiu do prefeito, da sua equipe, esse entendimento? Foi fácil isso? De convencê-los de que essa era uma estratégia que poderia dar certo? Eu acho que nós fomos bem recebidos e bem interpretados, porque o projeto manteve essas características até o final, mesmo com a chegada espinhosa do período eleitoral, da atmosfera política crescendo em temperatura, inclusive, e tudo aconteceu da maneira como tinha que acontecer. Não houve nenhum tipo de pressão, olha, um pouco mais... Mas vocês também receberam críticas, por exemplo, uma quantidade grande de seguidores que não eram da cidade, ou seja, de que uma parte do público que estava ali não era o público que deveria ser atingido, por exemplo. Quer dizer, o sucesso que vocês fizeram não trouxe só elogios, também trouxe críticas, acabaram sendo discutidos, né, como modelo de comunicação. Sem dúvida, e acredito que várias dessas críticas tenham sido muito bem-vindas, porque algumas delas, apesar de severas, ajudaram a reorientar o projeto em algum momento, né? Puxa, olha aqui o que foi dito sobre esse conteúdo. Será que não poderia, uma abordagem diferente não poderia ter trazido um efeito diferente, né? E essa é uma característica de um projeto que assumiu riscos ao experimentar. Eu acho que essa é uma palavra mais humilde do que inovar, né? A inovação pode vir como um resultado da experimentação. Mas, acima de tudo, havia iniciativas experimentais no escopo desse projeto, né? Vocês correram o risco, né? Correram os riscos, exatamente. E as críticas vieram, claro, em função disso. Mas, para responder a pergunta do Mário, perdão, que o Faxina colocou aqui também, eu acho que o que ajuda a entender o contexto da aceitação interna, da negociação interna para se chegar a esse projeto, está no contexto de Curitiba em 2013. Né? Desculpa, a gente volta, por exemplo, para o período eleitoral, para a discussão lá em 2012.
E vocês devem lembrar que a discussão foi mais ou menos, poxa, Curitiba inovou durante tanto tempo, perdeu essa característica, precisamos voltar a inovar. E é uma gestão, né, naquele momento, que assume com esse compromisso. Curitiba quer voltar a inovar, mas também tem essa e aquela limitação econômica que precisa ser observada. Então, nos tragam, por favor, projetos que sejam inovadores, potencialmente inovadores, e, sobretudo, baratos. E eles vão ser bem recebidos. E foram, né? Tem alguns exemplos, fora o projeto da Prefs, que nasceram desse contexto. As tubotecas, por exemplo, né? Bibliotecas gratuitas nas estações tubo. Né? Um outro significado para essa estrutura simbólica de Curitiba, que já está colocada lá. Né? Então tinha uma abertura. Teve mais, por exemplo, acho que foi da Prefeitura de São Paulo, que assumiu uma posição, até inclusive de dizer, nós fazemos um outro tipo de política de comunicação, páginas de outras prefeituras. Como que vocês recebiam até essa polêmica com outros projetos de instituições da mesma natureza? Essa é uma crítica em particular pela qual eu sou muito, muito grato. Né? Porque foi o momento que o projeto recebeu como um presente da Prefeitura de São Paulo para explicar a que veio. Foi a primeira vez dentro da página da Prefeitura de Curitiba que a Prefeitura pôde dizer, olha, o objetivo principal desse projeto é separar dois tipos distintos de comunicação e atuar nessa comunicação cidade-cidadão. Quando a gente decide fazer isso, a gente pode observar e respeitar a pauta da rede, a gente pode observar e respeitar as preferências estéticas desse público, né? Se abrir para usar referências culturais desse público, o que é uma coisa simbólica. Né? Uma prefeitura que aceita a referência cultural, que aceita a música, que aceita o personagem do desenho animado, que aceita as preferências estéticas do seu público, ela simbolicamente está submissa ao público que é dono dela. Sim. Né? Então, a gente teve a chance de dizer isso para o nosso público pela primeira vez. Pela crítica, vocês puderam se explicar. E de educar para o que o projeto estava tentando fazer. Isso foi maravilhoso. Muito obrigado, São Paulo. Logo que assumiu o Greca, não vou perguntar para você a sua avaliação, até porque você era coordenador, mas logo que assumiu o Greca, acabou com o projeto da página da Prefs. Qual a sua avaliação, Faxina, desta primeira medida na área de comunicação pública do prefeito, recém-impossado? Esse é um desastre do político, quando ele assume um comando, em vez de avaliar os projetos que vêm sendo implementados, dizer, cara, esse projeto aqui é interessante, vão manter? Claro, vou dar um outro rumo, sem nenhum problema. Quando foi eleito, né, uma nova proposta, né, simplesmente mata. Aconteceu nesse caso até porque é um projeto que tinha uma enorme visibilidade na nossa área, né? Mas isso é muito comum nos governos. Eu trabalhei tempo no governo do Paraná. Era impressionante que você começava num governo, no outro. Aliás, eu cheguei a ser demitido eu era público de carreira, né? Concursado. Eu fui tirado da TV em 3 ocasiões. Quando sai um governo e muda o governante, não, você é do governo anterior, então tinha que sair da TV. Aí, 8 anos depois, voltar, como voltou o Requião, né? Aí eu já... Primeiro, eu estava no governo do Requião, na TV. Entrou o Lerner, você é do Requião, sai fora, né? Aí, quando volta o Requião em 2003, você é do Lerner, cai fora da TV. Você foi demitido pela direita e pela esquerda. Pela esquerda. E agora, quando entrou o Beto, de novo, você é do Requião, você sai fora, quer dizer, estou metido da TV e você está fazendo um trabalho ali de tentar construir uma proposta de comunicação pública lentamente, né? Mas o que precisa ser colocado, e essa história é útil para a gente entender isso, o prejuízo não é do profissional Faxina. Não. O prejuízo é da comunicação como um todo. Porque você leva um tempo para construir um projeto de comunicação, concorda? Uma televisão, uma rádio, você leva um tempo, quando você constrói, cara, agora, claro, vai ter que se melhorar sempre. Simplesmente se corta, cara. É um desastre porque você joga dinheiro público fora. Quer dizer, você levou um tempo para criar um projeto, aí chega o cara e estupidamente diz, não, esse é do outro governo, então cai fora. Quer dizer, cara, você está fazendo um trabalho como você fez. É um trabalho de estabelecer uma comunicação do Estado, nesse caso, Estado, Prefeitura, né, do Estado com a comunidade, né, e de repente te podam. É impressionante como isso acontece. Então o caso, e foi interessante porque o caso de vocês é um caso que tomou uma divulgação muito grande, né, e que eu achei muito interessante, mas é um desastre porque não muda, cara. Entra um político, entra outro, não muda. Os caras têm a mesma forma de entender. É como dizer o seguinte, nada valeu até agora, vou apagar e começar tudo de novo.
Ok, a gente está com o tempo estourado, tá? Então a gente volta daqui a pouquinho para continuar esse debate. O programa Mídia Política encerra aqui o seu primeiro bloco, hoje falando sobre os prefeitos midiáticos, João Dória e Rafael Greca, e voltamos daqui a pouco para o segundo bloco. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Mídia Política. Hoje estamos conversando sobre os prefeitos midiáticos, os prefeitos que usam muito bem os meios de comunicação para divulgar suas ações, mas de uma maneira bastante personalista. Comigo aqui no estúdio para conversar sobre esse tema, o jornalista Álvaro Borba e o professor e jornalista Elson Faxina. A gente estava falando sobre como o Rafael Greca, muito rapidamente, acabou com o projeto, com a equipe do projeto da Prefs, e substituiu isso por uma política muito mais personalista. Eu queria que mostrasse para os telespectadores aqui um dos posts do Rafael Greca quando ele divulga a Balada Segura na sua página, no seu perfil no Facebook. Então dá para ver ali ele divulgando que ele estava colocando a polícia para dar segurança, evitar tráfico de drogas na região do Batel, próximo da casa dele. E ele fazendo isso na página dele, ou seja, ainda que seja uma ação do poder público, né, ele trata isso como uma ação dele, ou seja, ele personaliza a ação pública. Como vocês avaliam isso, essa estratégia de personalizar a ação do poder público? O Mário, que é exatamente aquilo que o Álvaro falou pelo bloco, que é não entender essa dupla comunicação, né? Uma é do político, e ele é político, não há nenhum problema ter uma comunicação com o eleitorado, não há nenhum mal nisso, né? Agora, e a comunicação da instituição prefeitura ele matou, ele simplesmente assassinou essa comunicação, que ainda, vamos falar assim, para se constituir como uma questão mais histórica, era embrionária. 4 anos é muito pouco tempo para você construir um processo que tenha uma durabilidade, que tenha... Chegou a quanto o número de seguidores da página? A gente, em dezembro, estava com 846 mil, mas queria fazer uma coisa que vocês não... Como é que você joga fora 846 mil. Uma experiência dessa? 846 mil seguidores é a base instalada. Esse número, Mário, serve muito mais como referência, porque a distribuição do conteúdo ela está submetida a algoritmos que, em linhas gerais, são um segredo industrial do dono daquela rede, né? Então, não significa que você sempre entregue o conteúdo, Sim. Entende isso? Para 846 mil pessoas. Pode até ser maior, né? Pode ser maior, normalmente menor. O quanto há de engajamento, quanto há de compartilhamento, curtida, isso, comentário. Isso. A interação gera visibilidade. Essa é a regra de ouro desse contexto. Mas queria fazer uma coisa aqui que vocês não imaginam que eu vou fazer. Quero defender o Rafael Greca. Na visão política dele. Veja só, na eleição passada, o nosso projeto, e vocês que disseram aqui, eu não posso dizer isso eu mesmo, teve visibilidade e tal, vocês que disseram. Né? Sim, é verdade. Como teve visibilidade, presumo que vocês estejam certos, foi uma das pautas do debate eleitoral, com espaço reduzido, é verdade. Mas ele foi discutido durante a eleição. Né? E o Greca disse o seguinte, lá em algum momento da eleição, em outubro. Né? Não vai mais ter capivara, terá a minha imagem. Essa é a frase dele, eu lembro. Talvez dita para o Rogério Galindo. Porque eu sou muito espaçoso. Foi a frase que ele usou. Né? Sim, só lembrando para os telespectadores que ele disse não vai ter capivara porque vocês tinham usado a capivara, que é um símbolo de Curitiba, querido. Isso, para fazer alguns memes na página da Prefs. Né? Gerou inclusive uma linha de souvenirs vendida nas lojas, arrecadava dinheiro para a FAS. Mas enfim, ele dá essa declaração. Em janeiro, eu lembro de uma manchete na Gazeta do Povo que diz, olha, sai a capivara, entram fotos de Greca. Né? Quer dizer, o contexto jornalístico local reagiu àquilo.
E aí o Rogério Galindo, novamente, que foi um crítico severo desse projeto, várias das críticas dele nos reorientaram, motivaram reuniões com a equipe, retomadas de posicionamentos, nos ajudou muito, né? Mas ele naquela altura reconheceu e disse, olha, nunca foi personalista, está lá no texto dele, quem pesquisar vai achar. E agora tem fotos do Rafael Greca. A percepção do jornalista Rogério Galindo, que é técnica, né, em alguma medida, da audiência também. Porque os comentários naquela página começam a aparecer. Puxa, não pode ser usada assim. Essa é uma ferramenta para a comunicação da cidade, do cidadão. E alguém me chamou a atenção para aquilo e falou, Álvaro, olha que tragédia que aconteceu com o projeto da Prefs. E eu falei, não é uma tragédia. É um sinal de esperança para o futuro. Essa audiência foi educada. Ela percebeu. Ela entendeu que esse canal é dela e não é do político. A gente conseguiu. Então eu olhei para aquilo com esperança no futuro, né? E voltei a página algumas vezes depois, nunca mais vi foto do Greca. Vi, inclusive, alguns memes que guardam relação com o conteúdo prévio lá da gestão passada. Quer dizer, né, eles não... o Greca pode ser uma figura muito vaidosa e muito egocêntrica, muito... egocêntrica não é a palavra, a melhor palavra, eu sei que é a palavra disso, mas ele é egotista, ele tem um culto do próprio ego, de si mesmo, mas não é burro. Né? Ele percebe que uma determinada estratégia de comunicação não funcionou tão bem quanto ele imaginou que poderia funcionar e dá o passo atrás. Então, ele ensaiou a retomada da comunicação político-eleitor no canal oficial da Prefeitura, o que não pode acontecer por uma série de razões, técnicas, morais, legais, etc. Né? Ensaiou a retomada, né? E parou pela metade. Você está me dizendo, me apontando uma possibilidade. Eles podem ter um outro número lá, e conhecendo o contexto, eu imagino que tenham, espero que tenham, né, pelo rigor técnico. Um indicador qualquer de audiência e tal, de mensuração, que sugira que isso não deva ser feito. Né? Mas por trás desse indicador está uma população que entendeu que isso não deve ocorrer. E que rejeitou aquela ação. E que rejeitou aquela ação. Mas essa coisa Agora, só assim, de fato, não é o tipo de comunicação que se enquadra no perfil Greca de ser. Não é. Porque não é. O Greca, ele não é uma pessoa, né? Ele é um ego transformado, né, que tem uma pele, né? Então, ou seja, não cabe nele entender que pode haver uma comunicação à margem, não à margem, mas assim, sem veicular a imagem dele, que cria essa relação cidade-cidadão. Por quê? E essa não é uma crítica... Que não é dele, hein? Que é da maioria dos políticos, da cultura política brasileira. Política na qual ele está inserido. Mas nele é bem exagerado, né? Bem exagerado. Quase caricato, talvez. Mas essa é uma percepção subjetiva minha, eu me agarro nela, talvez eu precise me agarrar nela, né? Quando um projeto de comunicação pública separa aqueles dois tipos de comunicação, isso ajuda, em alguma medida, essa cultura a evoluir. E quando a audiência rejeita, a imprensa local, na figura brilhante do Rogério Galindo, rejeita, né, essa retomada. E há um refluxo, né? Portanto. Né? Porque a política é uma coisa egoísta, a política quer todos os espaços para ela. Né? Eu queria agora mudar um pouco de personagem, mas falar sobre a mesma estratégia, que é essa personalização da política e, no caso agora do prefeito de São Paulo, João Dória, a execução de uma performance como personagem que tem o objetivo de aumentar a disseminação da sua imagem. Queria que a gente visse algumas fotos dos personagens que João Dória já interpretou. O João Dória Gari. Vestido de Gari, isso foi no começo da gestão, ele incorporou esses personagens. Foi a primeira aparição dele, acho que vai passar a próxima foto. Uma das primeiras. Né? Ali de Gari também, essas imagens são do jornal Folha de São Paulo. Né? Ele aqui, como agente também da limpeza pública, muito polêmica, muito comentada, quando ele apaga os grafites da cidade de São Paulo e torna a cidade de São Paulo mais recheada de muros cinzas. Né? Aqui ele, de novo, fazendo uma performance na limpeza pública, o prefeito varrendo. Né? Ele aqui ele testando a qualidade das cadeiras da cidade de São Paulo para os cadeirantes, e ele se coloca como um cadeirante. A mobilidade da cidade, inclusive. Isso, né? A mobilidade da cidade, e alguns cadeirantes se sentiram bastante, inclusive, não gostaram dessa performance. Ou seja, esse tipo de performance sempre gera uma exposição grande, mas também polêmica, crítica, rejeição, tal.
Como vocês avaliam essas estratégias? Faxina, começando por você. Eu quero colocar, antes de avaliar a estratégia, quero avaliar um pouco a cobertura da estratégia. Né? Porque na América Latina é o seguinte, o cara tem uma aparição pública com a bandeira de esquerda, é um populista. Ele é logo carimbado, é um populista, ou seja, há um pejo nisso. Né? O cara é um cara de direita, aparece dessa forma, ele é midiático. Eu lembro de uma manchete da Folha de São Paulo que era isso, né? Um prefeito que sabe trabalhar com as mídias, era algo nessa listinha, dizia um prefeito midiático. Cara, só que quando se referia ao Rafael, ao presidente do Equador, ao Chaves, né? Que tinha também uma imersão popular de outra forma, uma imersão popular, sempre era o populista Chaves, o populista Rafael Correia, quer dizer, então você tem, se o cara tem uma proposta de esquerda, o próprio Lula, né? É um populista. Quer dizer, mas o cara está fazendo uma política para a população, uma política para a população, mas como tem uma aparição pública junto ao povo, etc., se carimba logo como populista. E os dois, tanto o Greca quanto o Dória, até agora eu não vi, a não ser que eu também não sei que tenha passado despercebido por mim, eu não li nenhuma manchete. Mas eles são populistas de direita. De direita. E, portanto, está legitimado. E aí, em vez de ter um pejo no carimbo populista, tem um certo elogio. Né, o midiático, aquele que sabe trabalhar com esse momento. Então, acho que, primeiro, essa forma que a mídia jamais isenta, sempre tem um olhar complacente com os dois, porque né, a forma de trabalhar. Isso por um lado. Você fala por outro lado, você é de esquerda e fala bem com o povo, é populista. É populista. Você é de direita e fala bem com o povo, através dessas estratégias, é midiático. É midiático. E veja, por outro lado, assim, eu creio que nós estamos na sociedade do espetáculo, na sociedade da imagem, né? Eu gosto muito do Maffesoli, aquele escritor francês, quando ele fala assim, que hoje já importa muito pouco o conteúdo, o que importa é a forma, o saber aparecer, né? Ou você se dedica, ele chama um termo, eu gosto de falar o seguinte, se dedica a epifanizar a aparência de alguma coisa, ou você não é visto, você não é lembrado, quer dizer. Então, eles estão trabalhando dessa forma. Eu acho que do ponto de vista deles, né, eles estão tentando fazer uma aparição. Agora, como comunicador, como estudioso, eu digo o seguinte, acho que é cedo porque eu estou fazendo demais. Estou indo com muita sede ao pote. E isso é um desgaste de imagem. Toda exposição também cria um desgaste de imagem. Né? Daqui a pouco, quando começam a não aparecer as políticas sociais, as políticas públicas de fato, que incorporem as populações, etc., eu creio que isso vai ser usado contra, você acha que é um fenômeno mais assim, que pode ser, é possível fazer um tipo de ação dessa natureza de forma bem sucedida, mais em começo de gestão, quando a população tem mais expectativas do que uma avaliação de resultados mais efetivos? Afinal de contas, com um mês você não tem nem como cobrar nada com o prefeito. Não, eu acho que sim. Agora, sim, o problema, por exemplo, a aparição do Dória é exagerada, né? Muita, né? Não, bastante. Ou seja, isso para mim gera um desgaste, que não agora. Bom, bem, está tudo festa, né? Mas daqui 6 meses, daqui 1 ano, para mim começa a gerar um desgaste. Entendo eu, isso é uma análise prospectiva do que eu estou imaginando que possa acontecer. Agora, por outro lado, assim, no momento em que um prefeito pode fazer muito pouca coisa, nós vimos aqui o Fruit, né? Fazer muito pouca coisa com o recurso que tem, né? Está tudo um pouco tanto amarrado. Parece que usar essa estratégia para estar na mídia é o que eles têm encontrado até agora. Até porque até agora não vimos nada do Greca que seja uma política pública diferenciada do que vinha sendo antes. Ao contrário, não é só combater os maconheiros, né? Ir para a rua, prender, etc. Quer dizer, é fazer aquela coisa extremamente... É mais espetaculosa mais do que espetaculosa. Efetiva. Trabalhar na epiderme do problema e não no problema. O Dória é a mesma coisa. Quer dizer, então até agora a gente não pôde entender ainda qual é a política deles. Então eu ainda acho que se eles conseguirem, estão agora ganhando tempo, né, para ter aí alguns meses, uns 6 meses, para gestar uma política e que venha aí com uma proposta, não importa que seja mais da direita, mas sim uma proposta diferenciada, bom, pode ser que haja um sucesso. Souberam aparecer, ganhar tempo enquanto não tinha nada para mostrar, mas estar na mídia, e usaram isso para poder gestar uma política nova. Né? E eu espero, né, como homem de esquerda, espero que eles tenham fazendo algo da direita, até para que a gente aprenda com eles também. Né? Alguma coisa que possa vir dar uma dinâmica nova nas cidades.
embora eu não veja até agora nenhum sinal de ambos nesse sentido. E aí, então, é lamentável, porque vira o espetáculo pelo espetáculo apenas. Né? Ok, muito obrigado. A gente também está agora, já esgotou o tempo do segundo bloco. Já. A gente encerra aqui o segundo bloco do programa Mídia e Política e voltamos daqui a pouco para o terceiro e último bloco. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Mídia e Política, hoje falando sobre os prefeitos midiáticos João Dória e Rafael Greca. No estúdio comigo o jornalista Álvaro Borba e o professor e jornalista Elson Faxina. A gente estava falando sobre que no começo de gestão é possível você ter uma política de comunicação exagerada, mas que à medida que a gestão passe, o político tem que apresentar mais resultados efetivos. Mesmo o João Dória já tirou um pouco o pé dessa estratégia de se vestir de personagens e de estar num processo de mediatização muito intenso. Você imagina que tem alguma explicação este recuo na estratégia de comunicação do prefeito de São Paulo? Mário, essas pessoas trabalham com informações que não estão disponíveis para você e para mim. Elas conseguem certamente mensurar isso com exatidão e com rapidez, que é outra característica dessas novas ferramentas, né? Então, eles têm números lá que sugerem que o prefeito não deva optar sempre pela caricatura, né? Uma percepção que está disponível para mim, para você, para o Faxina, está nas manchetes. Leia lá o Sensacionalista, por exemplo, que vem dizer para a gente assim, o Dória está um índio de ser processado pelo Village People. Aliás, um humor bom, vamos lá, né? Um humor bom. Excelente. Então, isso é um sinal. É um sinal, né? E os números que eles têm provavelmente reforçam sinais como esses. Mas queria fazer só um adendo sobre isso, né? Para mim, essa estratégia de exposição exagerada, ela combina com uma outra característica do nosso momento histórico, que é a transparência compulsória. Ela existe. As ferramentas de transparência estão operando. Elas trazem resultados, elas nos mostram a verdade. A verdade está pairando no ar. Qual é o mecanismo de defesa do político, da corporação pública regida por ele? É espalhar ruído no ar para encobrir a visão dessa verdade. Eu vou dar um exemplo aí que se refere diretamente a São Paulo. Vamos inaugurar a Praça Ayrton Senna? Vamos. Prefeito, qual é o valor que as empresas doaram aqui para a nossa praça? E ele fala, não lembro agora dos valores, perdoe, mas vão estar lá disponíveis. Ele fala Y. Alguém olha lá no site da Transparência da Prefeitura de São Paulo e é X. E antes que a imprensa se concentre nesse debate, o cara já aparece fantasiado como aquele índio que faltava, né? Joga um ruído em cima. Então, essa é uma estratégia de defesa do sistema. Nós, como profissionais de comunicação, precisamos estar atentos para isso. E o público tem que estar educado para saber lidar. Você acha que ele está fazendo disputa de agenda? Sem a menor dúvida. Quando vai entrar uma manchete ruim, ele inventa um factoide qualquer, e se veste de índio e consegue deslocar o debate da política pública. Eu quero ver o índio. Mas vem. Se ele for candidato a presidente, vem. Não sei, porque o tema populações indígenas no Brasil é uma tragédia agora. É perigoso o cara brincar com isso. Eu queria... O João Dória, ele, a diferente do Greca, ele é um profissional de comunicação, né? Tem uma agência de publicidade, fez fama e dinheiro como profissional de comunicação. E ele continua sendo um profissional de comunicação, mesmo prefeito. Ele tem um programa que ele transmite pelas redes sociais, ele grava provavelmente dentro da prefeitura. Queria que a gente visse só a abertura desse programa aqui na tela.
8 horas e 30 minutos, está aqui ao meu lado, está o Arthur, do canal Mamãe Falei. Arthur, super obrigado. Obrigado a você campeão, pelo obrigado por você convite, estar aqui. Aqui não precisa falar senhor, nada, pode falar Nada. você mesmo. Programa Olho no Olho, ele é presidente da prefeitura. Vossa Excelência, transmitir, gravar. A gente vai ver, ele traz pessoas que ele entrevista como prefeito da figura de Vamos prefeito. interagir hoje aqui com o Arthur. Ele vai fazer também perguntas, colocações, observações, com toda a liberdade de falar e tratar do tema que ele desejar. E nós vamos interagir com vocês que estamos acompanhando. Já tem aqui uma série de perguntas. Arthur, eu vou aquecendo aqui com essa. Então, se for pensar que uma das virtudes hoje do político tem que ser essa habilidade para se relacionar com os meios de comunicação, para ser populista, devemos esperar de João Dória que ele vá alçar voos mais altos por ser alguém que tem esta competência? Ele quer. Agora, qual é o contexto da indicação para uma candidatura maior? Está falando de presidência. De presidência da República. Ele Dentro já de um aparece, partido como o PSDB. Essas coisas não acontecem de ele maneira aparece orgânica no Brasil. O disputando- Fachin aí é política. O Fachin vai saber responder melhor. Não, eu acho que ninguém sabe responder agora, porque o PSDB está sem candidato. A verdade é essa, não tem nenhum candidato. Não, os dois. A última pesquisa mostra o Alckmin caindo de 8 para 4, uma Sim. queda abrupta. Sim, Que 8 já não era bom, 4 pior ainda. E o Dória encostando muito no Bolsonaro. Sim. Não, então, eu acho que eles têm que sair alguma coisa porque vem a eleição ano que vem. Em princípio, sim. Quer dizer, então, os caras têm que sair alguma coisa. Estou tentando ensaiar nomes. O FHC falar esses dias de que duas novidades, de fato, são o Dória e o Luciano Huck, né? Na palavra de um então que seria sociólogo, né? É até assustador o cara chega a dizer isso. Quer dizer, eles estão tentando jogar balão de saia para ver em que pé que dá. Agora é muito difícil saber se ele vai conseguir, em 1 ano e meio de prefeitura, se cacifar para ser presidente da República. Eu acho, sim, muito difícil. Agora, nós temos que entender que é um cenário completamente pantanoso que nós estamos vendo no Brasil agora até o ano que vem. A gente não sabe em que pé vai ficar o Lula, né? Se chega em frangalhos ou se chega muito mais bombado pela própria crítica, né? Que o Lula tem isso. O Lula, quanto mais apanha, mais cresce, né? Então, quer dizer, a gente não sabe ainda que vai. Eu acho que é meio cedo para dizer que vai ser o candidato. Agora, que o PSDB não tem outra alternativa a não ser tentá-lo, porque ele foi uma surpresa em São Paulo, né? E é um homem que sabe trabalhar muito bem. A gente vê o cara no programa, quer dizer, o cara tem uma habilidade. É um cara jovem, um cara sempre disposto. Quer dizer, então, que o PSDB tem hoje como talvez o único nome que ele possa dar uma cacifada para ver no que passa, não há dúvida nenhuma. Acho que o PSDB não tem outra alternativa, senão tentar o Dória. Agora, acho que é cedo para a gente dizer se vai vingar ou não. Eu acho que hoje, assim, olhando os processos eleitorais no mundo, aqui mesmo, na última eleição, que tem 3 perfis que estão se sobressaindo, né? O não político, aquele que, de certa forma, colhe o resultado desta rejeição à política generalizada que se espalhou pelo país, e aí acho que o Dória se encaixa nesse perfil, assim como o Trump se encaixa também, se encaixou na eleição americana. O Dória se encaixa, mas não esqueça que o Dória é político há muito tempo, né? Não, sim, mas do ponto de vista de construção de imagem. Sim, né? exato, com imagem. Aí você tem os políticos conservadores, né, como o Bolsonaro, o próprio Trump também personifica isso. Acho que a Marina Silva também personifica isso do não político, né? E está disputando aí quem iria para o segundo turno com o Lula hoje, se fosse pelas pesquisas hoje. E o Greca representa, para mim, um fenômeno que também aconteceu nas últimas eleições. A rejeição do mundo político atual, mas refletindo-se numa volta ao passado. E aí, quem se encaixa neste perfil é o Lula. Perfeito, né? Então, me parece que os candidatos que estão hoje disputando a presidência da República se encaixam em perfis que têm sido bem-sucedidos nas últimas eleições e em sondagens de opinião. Não, não esqueça, tem um nome que está tentando se viabilizar por aí, que eu acho difícil que ele chegue lá, mas assim, em política tudo é possível, que é o Álvaro Dias, né? Quando ele vai para o PV,
né? E ele, não esqueça que ele é um cara muito querido da grande mídia. E muito sempre está na midiático mídia, também. muito midiático, o Álvaro Dias. Né? Populista. Populista, raso em termos políticos, né? Ele foi o governador pífio no Paraná, né? Então, agora é um cara que está tentando se viabilizar, é como se fosse um homem meio núcleo da Marina, ele está tentando amigalhar algumas coisas. Então, nós temos um cenário de muitas apalpações aí, né, para ver o que vai dar ainda, né? Mas esse perfil do Dória ajuda ele. Ajuda. Eu me pergunto até onde é possível prever qualquer coisa pelas características da cultura política brasileira. Uma cultura segundo a qual, em geral, não há democracia interna nos partidos. Perfeito. Se você tem uma militância ativa, escolhendo quem vai representá-la, é de se imaginar que a decisão vai ser mais lógica. Né? E vai observar alguns critérios. Qual é o candidato que tem mais chance? Qual é o candidato que, uma vez eleito, vai representar melhor a base ideológica desse partido no qual a gente está inserido? E não é assim que as coisas acontecem. Tem meia dúzia de lideranças. Eu estou falando aqui do PSDB, mas não é por gosto, é um exemplo entre vários possíveis. Né? É uma característica do sistema partidário. Então, até onde essas lideranças vão estar dispostas a seguir a lógica que os números sugerem para elas, ou vão seguir seus projetos pessoais de poder, que passam longe de uma estratégia do partido como um todo? O PSDB está sujeito a isso também. Mas o momento de rejeição ao mundo político e aos partidos políticos, eu acho que... Dá algum nível de previsibilidade para essa decisão? Eu acho que pelo menos estimula que os projetos sejam muito mais personalistas na próxima eleição do que partidários ou ideológicos, tal, que você tem essa coisa da confiança na pessoa, e isso beneficia esses personagens que estão disputando ali. O Lula é o Lula, e ele é muito maior do que o PT e mesmo que as esquerdas no Brasil. O Dória, hoje, pelo tamanho do que é da viabilidade do PSDB, me parece que é mais do que o PSDB. Então, acho que é uma eleição em que o personalismo tende a ser muito forte. Não, tem demais. Você falou do Dória, não esqueça que o Dória tem além do que ele está fazendo, ele tem um grupo por trás trabalhando muito bem, quer dizer, entradas nas redes sociais de um modo geral. Quer dizer, ele aparece, vocês já tiveram essa experiência, né, no Face, nas redes sociais, nas diversas redes sociais, aí, por exemplo, no WhatsApp, né? Quando o Lula, em São Paulo, falou, né, que um prefeito nunca teve carteira assinada, ele em seguida gravou uma mensagem e começou a bombar. Eu recebi, impressionante, eu recebi por 3 redes sociais diferentes, né, de pessoas diferentes, né, essa resposta dele ao Lula, que é uma resposta torpe. Aliás, mas, se você me permite, foi esse vídeo da carteira de trabalho que salvou ele da discussão sobre os valores envolvidos na Praça Ayrton Senna. Ah, é verdade, que foi bem no dia seguinte. Ele conseguiu deslocar a agenda. Ele sabe trabalhar muito bem com as redes sociais. E, para mim, acho que assim, o presidente do ano que vem, o eleito do ano que vem, ele vai depender muito mais de um trabalho de redes sociais do que da grande mídia. Sabe, a grande mídia tem tido um desgaste muito grande nos últimos anos, até com a questão do Lava Jato, com tudo isso, que eu acho que ela está entrando um pouco, não em crise, mas sim, um pouco a credibilidade está afetada, né? O jornalismo tem uma credibilidade afetada hoje. Eu acho que quem souber trabalhar muito bem as redes sociais sai na frente do ano que vem. E nesse sentido, ele é perigoso. Ok. Agradeço a participação de Obrigado. vocês, o debate foi ótimo. E vamos voltar a discutir ainda aqui no programa Mídia e Política a questão de qual vai ser o papel dos meios de comunicação na eleição 2018, mas estamos com o tempo esgotado, temos que encerrar. Obrigado, Mário. Obrigado, Mário. Obrigado, Faxina. Valeu. O programa Mídia e Política acaba aqui, estamos encerrando essa edição. Falamos hoje sobre os prefeitos midiáticos, Rafael Greca e João Dória. Aqui no estúdio comigo debateram este tema o jornalista Álvaro Borba, que foi coordenador da página da Prefeitura de Curitiba na gestão Gustavo Frutti, a PREFS, e também o jornalista e professor Elson Faxina, né? O programa sobre a mídia é uma produção da UFPR TV, em parceria com o Departamento de Comunicação Social da UFPR. Se você quiser mandar críticas, sugestões, entre em contato conosco pelo Facebook, facebook.com/UFPR-TV-oficial. Eu sou Mário Message Júnior, jornalista e professor da UFPR, e espero você aqui no programa Mídia e Política, na semana que vem, para a gente conversar mais um pouquinho sobre
meios de comunicação, sobre mídia e política no Brasil. Muito obrigado pela sua audiência e até lá.